Durante milênios, a escrita restringia-se a modos de réplica muito limitados, como as tabuinhas com escrita cuneiforme dos povos sumérios e os papiros egípcios, cujo acesso era restrito a pequenos grupos de pessoas, geralmente escribas. Para quem hoje se vislumbra com a praticidade física e virtual oferecida pelas livrarias com os grandes best-sellers, nem chega a imaginar o longo caminho percorrido pelos livros na história. Companheiro da escrita, os livros tiveram grande importância para a realização de registros históricos, a compilação de leis e a divulgação de ideias. A invenção da máquina de impressão em tipos móveis, mais conhecida como imprensa, pelo alemão e joalheiro Johannes Gutenberg, no século XV, provocou uma enorme revolução na modernidade, o processo de aceleração da produção de livros. Compor livros deixaram de ser práticas manuais e artesanais e tornaram-se uma produção em série mecanizada. Antes, levava tanto tempo que só os monges nos conventos podiam passar dias executando essa tarefa, chamada códice ou codex em latim. Por isso, os assuntos das obras eram quase sempre religiosos. A Europa já conhecia no princípio do século XV o papel, a tinta e a matriz. Contudo, ao que consta, as primeiras ideias sobre imprensa ocorreram a Gutenberg por volta de 1430, quando observava um anel com o qual os nobres selavam documentos, nele se imprimindo o brasão da família. Esse anel tinha o brasão escavado em metal ou pedra preciosa e deixava uma impressão em alto relevo sobre o lacre quente. Ele achou que o mesmo princípio serviria para imprimir letras, mas logo viu que o método deveria ser posto de cabeça para baixo. Em vez de escavada num bloco de madeira, a parte que serviria para imprimir deveria ficar em alto relevo. Então inventou uma forma que pudesse segurar tipos móveis, símbolos gráficos como letras, números e pontos moldados em chumbo, juntos para compor uma página, e adaptou uma prensa que servia para produzir vinhos, constituindo em um suporte fixo e uma parte superior móvel em forma de parafuso. A forma com que os tipos unidos era colocado sobre o suporte recebia uma camada de tinta e por cima uma folha de papel. A parte superior era depois movida para baixo pressionando o papel contra os tipos e imprimiam-se quantas cópias o estoque de tinta à base de óleo suportasse. Estava inventada a impressão tipográfica, uma tecnologia que sobreviveria com poucas modificações por até 4 séculos, e serviria de efervescência cultural que consumiria a Idade Média. Por exemplo, a Reforma Protestante, irrompida por Lutero em 1517, passou a ter uma grande recepção entre a população letrada da Alemanha em virtude da circulação das teses e panfletos impressos. Posteriormente, uma contribuição ainda maior de Lutero para a história da leitura estaria de mãos dadas com a imprensa de Gutenberg, a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Esta seria o primeiro dos livros inteiros publicados pela técnica da imprensa. Com a Bíblia traduzida para uma língua vulgar no sentido de que não era clássica como o latim, a demanda por sua leitura também se tornou grande, já que nem toda a população letrada do século XVI dominava o latim. Mas apesar da importância do feito, observamos que na Idade Moderna a leitura e a escrita ainda se conservavam atrelados à elite. Ler e escrever eram prazeres ainda destinados aos nobres e burgueses enriquecidos. Entretanto, com a disseminação do ensino público e barateamento dos custos de produção, a leitura passou a atingir grandes parcelas da população, tendo
um consequente incremento no número de leitores.